E aí, Casão, qual pergunta você faria pro Ancelotti na coletiva? Ancelotti, por que você não colocou o Endrick no lugar do Rafinha, que foi mal a partida inteira? Atuação medíocre da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Faltou a entrada do Endrick na estreia da seleção na Copa do Mundo. Canal Vamos que Vamos Rocha Esportes. Olá amigos, olá amigas, olá guerreiros, olá guerreiras, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, mas eu acho que não. Desculpa o trocadilho, desculpa a brincadeira. É para descontrair, é para envolver a nossa mente e o nosso pensamento. Porque depois da estreia vexatória, do vexame, da humilhação, da tristeza que a seleção causou na noite de ontem, deixou a desejar. Infelizmente, foi uma estreia catastrófica, foi uma estreia humilhante, foi uma estreia, entre aspas, avassaladora da seleção de Marrocos contra a seleção brasileira. Colocou os nossos jogadores na roda, envolveram a nossa seleção com futebol marroquino. E nós ficamos tristes. Quantas e quantas pessoas acharam que a seleção brasileira, na noite de ontem, ia sair goleada? Foi verdade? Outros levantaram, deixaram de assistir, gente. Teve pessoas que eu vi levantando e deixando de assistir a partida, não acreditando no que estava vendo. Mas se você parar para notar, para analisar, algo não estava bem. Não sei se aconteceu algo nos vestiários, faltando alguns minutos para a seleção brasileira entrar em campo. Você vai observar que os jogadores não entraram com aquela empolgação de sempre. Se você parar para analisar, o Casemiro estava de cabeça baixa. Outros jogadores estavam de cabeça baixa. Não estava com aquela empolgação, não estava com aquele sorriso. Entrou em campo com coisa que algo estava acontecendo nos bastidores que ainda não foi vazado para nós torcedores, para a imprensa e para a mídia. E quando iniciou a partida, de longe não parecia a seleção brasileira, perdendo muitas oportunidades, foram envolvidas ali no toque de bola da seleção do Marrocos, né? E a seleção de Marrocos parecia realmente que iria golear a seleção brasileira. Algo está acontecendo aí que nós não estamos sabendo. Ou seja, os jogadores da seleção são jogadores formados, são jogadores capacitados, são jogadores que estão com a sua vida estabilizada, já está o seu estrelato elevado. Será que é briga de posição? Será que é falta de entendimento? Será que é falta de diálogo? Será que está acontecendo alguma confusão? A mídia em si já está propagando isso aí, que o clima na seleção brasileira não é o mesmo clima de antes. Ou seja, muita confusão, muita contenda, aquela entrada que o jogador Casemiro deu mesmo no Endrick, deixou a desejar nos holofotes da imprensa de todo mundo, falando sobre aquela entrada, as discussões em poucos dias que antecede a Copa do Mundo, e o Brasil entrou ontem daquela forma. E isso repercutiu em campo. Foi lamentável, foi muito triste, foi muito decepcionante. Mas calma, uma coisa é eu discordar, uma coisa é eu ter a minha colocação, eu ter a minha crítica, eu não concordar com o que aconteceu na noite de ontem na estreia da seleção. Outra coisa é eu ir para as redes sociais e detonar o professor Carlos Ancelotti, como alguns comentaristas de futebol estão fazendo. Mas não tem nenhum time, não tem nenhuma espinha dorsal. Ah, qual é a espinha dorsal do time do Brasil para você fazer uma... Não tem. O trabalho do Carlos Ancelotti até aqui é um trabalho fraco. Falando até palavrão, exatamente. Gente, calma, nós mudamos a cabeça, a casaca muito rápido. Por mais que a seleção brasileira deixou a desejar, foi envolvida pela seleção marroquina, mas nós não
podemos entregar os pontos, explodir na primeira partida, gente. Exatamente isso. Você imagina, isso não vai ajudar a seleção, vai derrubar mais ainda. Imagina essas palavras chegando até o ouvido do professor Carlos Ancelotti, da sua família, da equipe técnica de futebol da seleção brasileira. Isso vai trazer um peso e vai complicar mais ainda a nossa seleção. Nós temos que criticar. Isso faz parte. Nós temos sim que, se não concordarmos com o que nós estamos vendo, nós deixarmos o nosso comentário, nós deixarmos o nosso análise em relação a isso, mas com moderação nas palavras. Exatamente. Com prudência, com sabedoria, com inteligência, para que nós não possamos derrubar mais ainda a nossa seleção brasileira. Ou seja, foi a primeira partida, foi a estreia. Vamos levar que os jogadores estávamos ansiosos demais para a estreia. E aí acabou acontecendo aquilo ali. Mas nós estamos vendo, presenciando muitos comentaristas de futebol que estão detonando a seleção brasileira com palavrões, com xingamentos, estão desabafando ali e colocando toda a culpa, entre aspas, no professor Carlos Ancelotti. Atuação medíocre da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026. Primeiro tempo só deu Marrocos, domínio, totó, individualmente, fisicamente, coletivamente, colocou o Brasil na roda. A gente acabou dando sorte, entre aspas, que individualmente o Vini Júnior finalmente deu ar da graça e empatou o jogo. Porque pelo nível de atuação, não só o que Marrocos jogou e o que o Brasil deixou de jogar foi um amasso, e o primeiro tempo foi feito para Marrocos vencer por mais gols de diferença. Fomos para o intervalo 1-1, Marrocos naturalmente cansou, e o Ancelotti, que eu venho falando no Jogo Aberto, na Rádio Bandeirantes, que tá perdidinho, se não for paneleiro, não volta mais Casimiro, não volta mais Ibanez, por mais que tenha o Danilo, muda a formação tática, não tem lateral para jogar, não coloca lateral para jogar. O único que talvez tenha se salvado, Bruno Guimarães para entrega e dedicação, e o Douglas Santos, que praticamente não errou nada, ficou mais a parte defensiva para evitar qualquer tipo de problema. No mais, Paquetá, Igor Thiago, Casemiro, Rafinha ter jogado os 90 minutos foi assim um tapa na cara da população brasileira, com jogadores pedindo passagem. Que panela é essa? Com o Ryan à disposição, o Endrick, o Ancelotti odeia o Endrick, não coloca o moleque pra jogar. Onde já se viu? Espero que o Brasil possa melhorar, porque agora vai ficar pro saldo de gols. Depois do empate, quem sacola mais, Haiti e Escócia, terminando a primeira colocação do grupo na Copa do Mundo. Mas a primeira impressão do Brasil na Copa, como eu já esperava e venho falando aqui no Jogo Aberto, Rádio Bandeirantes, nível de atuação medíocre, assim como o trabalho do Ancelotti desde que chegou à seleção brasileira. E aí, Casão, qual pergunta você faria pro Ancelotti na coletiva? Ancelotti, por que você não colocou o Endrick no lugar do Rafinha, que foi mal a partida inteira e faltou presença de área? E você, Danilo? Eu perguntaria praticamente a mesma coisa, mas para não ficar repetitivo, eu ia perguntar por que você insistiu com o Igor Thiago, mesmo com ele indo tão mal no último amistoso? Ele perdeu um gol na cara, um cabeceio que até eu faria, Casal. Exatamente, então, demorou para trocar. Pois é. Até ontem, às 18h59, era Deus no céu e o Carlos Ancelotti na terra. Depois da estreia, muitos comentaristas esportivos vieram detonar. Ou seja, nós mudamos muito rápido o pensamento, nós viramos muito rápido a casaca. É por isso que muitos técnicos de futebol estrangeiros não querem vir para o Brasil. Muitos jogadores estrangeiros não querem jogar no Brasil, porque falta um pouco de empatia, de paciência de nós, torcedores brasileiros. Dá tempo ao tempo. E você pode dizer, mas Rocha, começou, é um mundial. Ou seja, o Carlos Ancelotti, ele é um dos melhores técnicos que existe na atualidade. Os nossos jogadores são sim um dos melhores jogadores que existe na atualidade. Tem tudo para dar certo. Nós temos muitas das vezes que criticar, levar os nossos desconfortos de palavra em relação àquilo que nós não achamos que estava legal, sim, porém com moderação.
porém com prudência, para que nós não possamos derrubar ainda mais os nossos jogadores, a seleção, a equipe técnica. Como eu disse, isso chega até os ouvidos do professor Carlos Ancelotti, da sua família, da equipe técnica, dos jogadores, e isso vai, ao invés de ajudar, vai derrubar mais ainda. É lógico que a seleção brasileira não estreou da mesma forma que estreou a seleção dos Estados Unidos, com goleada. Deixou sim a desejar. Mas o que nós estamos questionando, colocando em pauta, em palavras aqui para vocês, é a forma que muitos comentaristas de futebol estão fazendo. Ou seja, xingamentos. Eu sei que faltou entrosamento, eu sei que alguma coisa errada está acontecendo com a seleção, que precisa sentar, colocar na mesa e resolver. Muitas pessoas aí estão dizendo que o Wesley não recebeu o mesmo tratamento que o Neymar está recebendo. Outras pessoas tentaram colocar aí o Casemiro contra o Endrick contra o Casemiro, e assim vice-versa, causando um clima ruim dentro da seleção brasileira, detonando. De repentemente, isso pode ser uma das coisas que levou o Casemiro a entrar em campo ontem de cabeça baixa. Isso não está ajudando em nada. É muito disse-me-disse, é muita fofoquinha, é muitas palavras ao contrário. Calma, respira fundo, conte até 10. Dá tempo ao tempo. Foi a primeira partida. Se você não concordou como eu não concordei, deixa a sua crítica, deixa o seu comentário, mas não xingamentos, que isso vai detonar, vai acabar mais ainda o protagonismo da nossa seleção. Vai envolver a nossa seleção em algo negativo, mais ainda, desculpa, do que já está. Tá certo? Esse é o comentário do canal Vamos que Vamos Rocha Esportes. Nós mudamos muito rápido o pensamento. A casaca. Até ontem, às 18 horas e 59 minutos, o professor Carlos Ancelotti era o maior técnico do planeta. Os nossos jogadores eram dos maiores jogadores do planeta. Muitas emissoras que entrevistaram o professor Carlos Ancelotti disseram: nós estamos com o melhor técnico. Mas depois de ontem foram lá e detonaram. Não é assim. Dê tempo ao tempo. Calma, vamos ver a segunda partida. Vamos ver como que está o entrosamento. Se você não concordar, pode deixar a sua crítica. Eu posso twittar e deixar o meu comentário, a minha crítica, que eu não concordei, mas não com xingamentos. Tá certo? Então, gente, essa foi a matéria. Desculpa se porventura foi falado alguma palavra que você não gostou. É lógico que a nossa seleção deixou a desejar contra a seleção de Marrocos na noite de ontem, mas respire fundo. Conte até 10. Não vai para as redes sociais e fala tantas coisas que estão sendo faladas, narradas, propagadas, que isso não está ajudando em nada a nossa seleção. Está derrubando mais ainda. Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos ter confiança que a nossa seleção brasileira vai se entrosar, não só dentro de campo, mas também fora de campo, que eu sei que algo está acontecendo. Os nossos jogadores já é uma estrela, já estão bem sucedidos, já estão bem financeiramente, não precisa mais de mídia, é só jogar o melhor da bola, jogar o futebol, dar a vida pela seleção brasileira, pela amarelinha, pela camisa da seleção, que aí nós vamos chegar aos nossos objetivos e sermos sim hexacampeão. Obrigado a você que ficou até aqui. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário, sem se inscrever no nosso canal, porque assim que nós fizermos mais um vídeo, o YouTube irá com certeza falar para você, levar a notificação até a sua pessoa e dizer: o Rocha gravou mais um vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo, permitindo Deus. Fui!